A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu sempre fico muito feliz em poder vir aqui, em poder testemunhar, em poder estar compartilhando com vocês, porque um dia eu conheci Jesus e foi aqui nessa igreja, foi aqui nesse lugar, aí nessas cadeiras que eu estava quando eu conheci Jesus, quando eu engatinhei na fé, quando eu tomei leite, comi papinha e quando eu comecei a comer carne também. Eu estava aí nessas cadeiras e hoje eu posso vir aqui e testemunhar. E muitas vezes o apóstolo falava as coisas e eu não entendia, ou não entendia em plenitude o que ele estava falando, porque eu não vivenciava aquilo. E às vezes eu ficava, o apóstolo está fazendo um ano inteiro falando de Romanos, já falou disso, mas eu não entendia naquele momento. E hoje eu entendo tudo que ele falou, tudo que ele falava. Eu lembro diversas vezes de alguma mensagem do apóstolo que no momento eu não entendi, mas hoje eu entendo. Eu trouxe algumas fotos também, o irmão vai colocar, para compartilhar alguns testemunhos de missões, algumas coisas que eu tenho visto e vivido, né? Como a irmã falou aqui no começo do culto, muitas vezes a gente acha que é fácil, a gente passa por algumas coisas e não entende o que a gente está passando, mas depois a gente entende. Depois de algum tempo a gente entende. E muitas vezes aquilo que você está passando, muitas vezes aquilo que nós como missionário passamos, nós estamos sentindo a dor de alguma pessoa. Nós estamos sentindo o que outra pessoa precisa, o que outra pessoa está sentindo. E no momento que a pessoa compartilha, você fala, eu senti isso e eu posso orar por você sobre isso. Muitas vezes até você sai para fazer um evangelismo na rua e você sente uma dor física ou no joelho, no ombro, enfim, qualquer lugar do corpo, e você encontra alguém que está com aquela mesma dor. Você ora pela pessoa e a dor passa, ela é curada. Como eu disse, quando eu estava aí nessas cadeiras, eu tinha aquele primeiro amor, aquele fogo e falava, Deus, eu quero viver essas coisas. Eu ouvia muito testemunho, aqui na igreja mesmo, ou no YouTube. Eu assistia bastante o Todd White, é um missionário, não sei quem conhece. Bastante testemunho de cura. Eu assistia, eu falava, Deus, eu quero vivenciar essas coisas, eu quero viver essas coisas. E eu sempre acreditei que isso era muito longe, que isso estava muito distante, tinha que ser para alguém muito santo, alguém que, meu Deus, passava 48 horas orando direto. E eu acreditava nessas coisas, por mais que a gente aprende que não é assim. E que nós temos livre acesso a Deus, nós temos livre acesso a todas essas coisas. E eu assistia as coisas e falava, eu quero participar, eu quero viver jovem. E às vezes via as coisas acontecendo na esquerda, na direita, mas comigo não acontecia. Eu tinha vontade de falar em línguas e eu pedia, Deus, eu quero, e nada acontecia. Às vezes alguém falava, quero chamar aqui na frente, quem ainda não ora em línguas, quero orar por você. E eu ia e nada acontecia. Às vezes alguém precisava de uma oração por cura e alguém ia na minha frente porque eu tinha medo, eu tinha vergonha e nada acontecia. E quando eu fui para missões, eu comecei a entender algumas coisas porque eu tinha que vivenciar isso. Deus me introduziu em um contexto de que eu precisava viver tudo aquilo que eu estava aprendendo. Muitas vezes a gente vem aqui para a igreja, escuta a mensagem do domingo, escuta a mensagem da terça, vem para a oração, mas a gente não vive aquilo que a gente escuta. A gente pensa que vive, né? Como o apóstolo falou. Nós somos aquela pessoa que tira foto com a onça morta, mas a gente não tem coragem de assumir e ir lá matar a onça. E quando Deus me introduziu nesse contexto de missões, eu tinha que ir matar a onça, ninguém ia matar a onça por mim. Eu tinha que ir fazer. E isso foi uma das melhores coisas que Deus me fez. Foi me colocar nesse contexto de missões para eu poder não só entender, mas praticar tudo aquilo que eu estava vivendo. Nós escutamos o apóstolo, escutamos mensagens, mas muitas vezes nós não escutamos a voz de Deus. Porque ele está falando, e ele já falou, já deixou tudo na Bíblia escrito. Ide, pregai o evangelho, você fica esperando alguém te falar o que é para você fazer. E quando eu fui para missões, eu comecei a viver algumas coisas. Pode passar. E eu queria ler com vocês Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais seguirão os que crerem. Os sinais seguirão quem? Os que crerem. Então, qualquer um aqui pode crer.
Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eu posso afirmar para vocês que nos últimos 2 anos e meio eu tenho vivido todas essas coisas. Porque o Senhor me ensinou a parar de depender da palavra de alguém e eu crer e realmente viver aquilo. É muito importante eu vim aqui e ouvir a mensagem, porque Deus está falando comigo através dessa mensagem. Mas eu preciso sair daqui e ir lá fora, ser aquela mensagem para outras pessoas. Amém? E uma pessoa chegou lá na base e ela sentia muitas dores na lombar. E alguém falou assim, olha, pode ser que você tenha uma perna mais curta que a outra. Era uma jovem, a Nicole, de 18 anos. E ela sentou na cadeira, a gente esticou a perna dela e viu que ela tinha uma perna um pouco mais curta que a outra. Pode passar. E aqui eu estou orando por ela. Ali em cima na foto vocês podem ver a diferença do tamanho de uma perna para outra. Era mais ou menos o tamanho do solado do sapato, assim. E eu começo a orar, não dá para ver direito, mas a perna dela começa a crescer. E aqui a gente pode ver a perna dela perfeitamente alinhada. E glória a Deus por isso. Foi a minha primeira experiência assim de cura. Eu nunca acreditei que eu poderia viver isso, porque eu achava que isso era muito distante de mim. Mas não, aqueles que crerem, os sinais e maravilhas o acompanharão. E você também pode viver isso. Muitas vezes tem alguém no seu trabalho que está lá 1 ano ou está a vida inteira reclamando de uma dor. E você nunca teve coragem de orar por aquela pessoa. Você nunca teve coragem de falar, deixa eu orar por você. E exercer mesmo a sua fé. Não é, Deus, se você quiser, cura essa pessoa. Exerça a sua fé. Ordene cura. Ordena que a perna cresça. Ordene que as coisas aconteçam. Você tem autoridade no nome de Jesus. Amém? Pode passar mais um. E eu também tenho vivido transformação de vida. Isso aqui nós ficamos 15 dias em uma casa de apoio lá no oeste catarinense. Então entrava gente, saía gente toda hora, morador de rua, tudo. A gente dormia com eles, tudo, enfim. E essa era uma madrugada, já era umas 2 horas da manhã. Nós estávamos conversando com esse rapaz de camiseta azul. E ele tinha vivido algumas decepções na vida. Ele estava fumando cigarro, ele acreditava muito na proteção de alguns santos, de alguns anjos. Ele carregava um crucifixo e acreditava que era o crucifixo, aquela coisa física que estava protegendo ele. E conversando com ele, nós fomos desmentindo todas essas crenças que ele tinha. Nós fomos realmente evangelizando, ou seja, pregando a mensagem do evangelho para ele. E contando para ele o que realmente Deus faz, como realmente as coisas acontecem. E no final da noite, mais ou menos umas 2, 3 horas depois, já era quase 4, 5 horas da manhã, ele decidiu aceitar Jesus. E ele, por iniciativa própria, porque ele sentiu esse impulso do Senhor na vida dele, de nos entregar o cigarro, o crucifixo, as imagens que ele carregava e pediu para a gente eliminar tudo aquilo. Nós oramos com ele, eliminamos tudo aquilo junto com ele. E hoje esse rapaz está trabalhando, ele está bem, está na igreja. Ou seja, Deus transforma vidas. Deus tem feito cura, milagres, e apenas em uma conversa. Mas uma conversa direcionada pela voz de Deus. Uma conversa onde todos ali estávamos sensíveis ao que Deus queria falar com aquele rapaz. E por que eu e a equipe podemos fazer isso e vocês não podem fazer isso? Toda a igreja pode viver isso. Sabe? Eu ouvi uma vez uma definição de missão que eu achei muito interessante. O que é missão? É você pagar o preço por aquilo que realmente vale a pena. Então qualquer um pode fazer isso. Ou melhor, todo cristão deve fazer isso. Todos nós devemos pagar o preço por aquilo que realmente vale a pena. Que é ouvir a voz de Deus e obedecer a Ele. Não adianta você só falar, Deus me fala o que eu faço, o que eu faço. Ele te fala e você não faz. Isso é desobediência. Desobediência é pecado. Amém? Pode passar. E aqui um fato muito interessante, que em Salmo 148 fala, né? Louvem ao Senhor as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras. E eu passei na rua, eu vi esse senhor, ele estava sentado descansando
assim, sentado na beirinha do barranco, e um terrenão, assim, uma fazenda atrás dele. E eu comecei a conversar com ele, puxar assunto. Ele falou que estava largando a bebida e não sei o quê. E nós começamos, eu e uma outra amiga começamos a falar do amor de Jesus para ele. E falar para ele sobre o evangelho. E daqui a pouco a gente vê todo o gado assim da fazenda começa a vir na nossa direção. E a gente fala para ele, cuidado, o gado pode avançar em você. E ele, não, tá bom, não tem problema. E ficou sentado ali. E daqui a pouco todo o gado chegou perto e ficou assim alinhado atrás dele. E ficaram prestando atenção no que a gente estava falando. Ou seja, até a criação está ansiosa e está querendo ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. E muitas vezes nós ignoramos a palavra que o Senhor está falando aqui no altar, no nosso coração, na nossa casa, no nosso tempo de oração. Isso me impactou muito, porque eu falei, nossa, até a criação se importa com aquilo que Deus está falando. E muitas vezes nós fazemos pouco caso com aquilo que Deus está falando. Essa senhora também, a dona Iraci, a gente estava andando na rua e percebemos que estava ela e uma outra senhora, e elas não estavam falando, mas estavam gesticulando. E isso me chamou a atenção. Eu falei para a equipe que estava comigo, vamos evangelizar aquelas duas senhoras? Aí a equipe falou assim, mas talvez elas se sintam mal, tal. Aí eu falei assim, não, mas vamos lá conversar com elas. A gente percebeu que essa que está de verde era deficiente auditiva. E começamos a conversar. Eu uso um aplicativo HandTalk, que ele transforma o português em linguagem de sinais. E a gente consegue se comunicar com alguém que tem deficiência auditiva. E comecei a conversar com ela por esse aplicativo. E ela começou a me falar que ela perdeu a audição quando era criança, estava brincando com um priminho, teve um acidente, enfim. E algumas pessoas oraram por ela e para Deus abençoar ela, a casa dela. Só que eu senti da parte de Deus que era para orar pela cura dela. E às vezes a gente fala assim, não, curar uma dor de cabeça tudo bem, mas uma pessoa surda, não, isso aí já é demais, isso aí é muito grande. E a gente acredita nisso realmente. E eu confesso que isso passou no meu coração. Mas Deus falou, ora por ela. E eu decidi obedecer. E eu falei, posso orar pela sua audição? E ela falou que podia. Então eu orei e na hora ela começou a rir e chorar ao mesmo tempo, porque ela começou a ouvir tudo que a gente estava falando. Ela foi curada. Amém? E um dia depois ela fez uma chamada de vídeo com a gente. E ela mostrou que ela já estava querendo aprender a ler, querendo aprender a falar, porque a pessoa que é muda é porque ela nunca ouviu, né? Como uma criança. Conforme ela vai ouvindo, ela aprende a falar. Então ela fez chamada de vídeo, depois de um tempo ela fez outra chamada e sempre manteve contato conosco para falar assim, obrigado. A oração de vocês me curou e eu estou andando nisso. E Deus curou ela porque Deus tinha uma história com ela. E ali ela entregou a vida dela de volta para Jesus. E hoje também ela está na igreja, ela é uma bênção na igreja, está servindo a igreja. Amém? Esse aqui é no sertão da Bahia, o sertão baiano. Foi a última viagem que eu fiz. Eu fiz em 2021 a primeira vez para lá, agora em 2022 a segunda vez. E eu pude ver a transformação social naquele lugar. Porque onde o evangelho chega, Deus transforma o lugar. Se o evangelho chegou na sua casa com certeza foi transformada. Se a sua casa ainda não está transformada, é porque o evangelho não chegou lá genuinamente. Se o seu trabalho ainda não está transformado, é porque o evangelho não chegou lá ainda. E o que você está fazendo lá se o evangelho ainda não chegou? Você está tirando a foto com a onça morta? Em 2021 nós chegamos lá, era um lugar muito escasso, um lugar de muita seca, um lugar muito triste de você ver as pessoas vivendo naquela realidade. E Deus colocou no nosso coração de estar levando 1.200 Bíblias em 2021. Nós levamos essas Bíblias, nós fizemos isso e conforme entregávamos a Bíblia, Deus falou pra gente, vocês estão entregando Bíblia, mas tem muita gente analfabeta aqui. Vocês precisam alfabetizar essas pessoas. E nós falamos, Senhor, como que a gente vai alfabetizar pessoas de 50, 60, 70, 80, 90 anos? E ele falou, alfabetiza.
Nós voltamos esse ano de 2022 com o método de alfabetização, que Deus também revelou a um jocumeiro, esse método de alfabetização. E em 5 aulas, a gente viu um senhor de 54 anos lendo a Bíblia, que era o sonho dele. Ele era porteiro da igreja Assembleia de Deus, ele levava a Bíblia dele já estava velha, gasta, ele levava a Bíblia embaixo do braço, porque ele tinha muita vontade de ler, mas ele nunca soube ler. E aquilo tocou o nosso coração, e ele foi o nosso primeiro aluno. Em 5 aulas, ele já estava lendo a Bíblia. E isso é incrível. Sabe, o poder transformador do Evangelho. A gente chegou lá, a praça, essa praça ali que eu estou limpando, estava cheia de mato, estava toda suja, cheia de vidro jogado, cheia de... abandonada. E a nossa equipe conversou com o vereador. É muito importante a gente respeitar a autoridade do lugar. E falamos, nós queremos limpar e organizar essa praça. Nós podemos? Ele falou, pode. Nós limpamos a praça. Agora, esse ano, quando nós voltamos, nós vimos que as pessoas estão cuidando da praça. Então, aquilo que era abandonado, bastou alguém ir lá e limpar. E esse alguém foi um crente. Foi o Evangelho chegando e organizando aquele lugar. Não foi só a organização da praça, ali mudou algumas coisas espirituais naquele lugar. O maior bar que tinha lá virou um lugar de projeto social para crianças e adolescentes. Conforme entregávamos Bíblia, eu entrei na casa de um rapaz e ele me falou, olha, eu não tenho muito tempo, eu sou o chefe do tráfico aqui da região, então fala logo o que você quer. Eu entreguei a Bíblia para ele, falei do amor de Jesus. Eu saí de lá, ele estava chorando, mas ele não quis aceitar Jesus naquele momento, estava com o coração duro. E esse ano, quando eu voltei, eu perguntei para o pastor, eu falei, olha, eu fui numa casa de um rapaz assim, assim, você lembra dele, tem notícia dele? Eu queria visitar ele. E o pastor falou assim, rapaz, 4 meses depois que vocês foram embora, ele foi para a igreja, entregou a vida para Jesus, abandonou o tráfico, casou com uma mulher crente e está no altar, está servindo ao Senhor. Em apenas 1 ano, Deus transformou aquela vida. Aqui no último, pode passar. Esse é o Senhor. Não sei se tem um áudio. Amém. Ele lendo pela primeira vez a Bíblia. Amém? Como uma criança, está aprendendo. Mas isso para ele foi mais do que apenas a alfabetização, mas foi dignidade. Foi o amor de Jesus encontrando ele. Ele já é crente, mas Deus quis dar uma experiência nova para ele. Porque não tem nenhuma barreira de idade, não tem nenhuma barreira de nada que impede o poder transformador do Evangelho chegar até a sua vida e até as pessoas. Amém? E para finalizar, eu quero falar para vocês que tudo isso que eu tenho visto, que eu tenho vivido e que eu estou testemunhando para vocês é de livre acesso para todos nós. Não tem nada em especial que eu faça que vocês não possam fazer. Não tem nenhuma cura que eu possa ir lá e orar por alguém que vocês não possam orar e também aquela pessoa ser curada. Não tem ninguém que eu possa ir lá e fazer algo que vocês também não possam. O ID de Jesus é para todos, mas cada um vai de um jeito. O seu ID pode ser na sua casa, o seu ID pode ser no seu trabalho, através da sua função. Nós temos jocumeiros na política. Nós temos jocumeiros lá no Congresso, impedindo que algumas leis e que algumas coisas sejam colocadas sobre nós. Nós temos missionários lá. E talvez você fale assim, mas o governo, esse negócio de governo aí. Não, é para nós sim estarmos lá. Porque se a gente não estiver lá, quem que vai estar ocupando aquele lugar? Se nós não estivermos nas artes, produzindo filmes, produzindo músicas, quem que vai estar lá produzindo? Quem que vai estar influenciando a próxima geração? Então é para nós, é para mim, é para você estar lá fora, fazendo, trabalhando. Esses dias que eu estou aqui em São Paulo, eu fui fazer um freelance em uma empresa só no suporte da venda de um produto. E ali no suporte da venda daquele produto, era um curso de marketing digital, eu pude atender algumas pessoas que estavam desesperadas. Meu Deus, eu estou cheio de dívida, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falava, não compre o curso não.
Posso orar por você? No suporte. E Deus falava, não compra o curso, vai e faz isso. E depois a pessoa mandava mensagem no suporte, oi, tudo bem, o Paulo me atendeu, eu queria falar com ele. E ligava, eu atendia e obrigado por aquela oração, obrigado por me falar aquilo. Ainda bem que eu não comprei o curso e fui fazer outra coisa. Então, em tudo que você colocar as suas mãos, leve o evangelho, sabe? Aqui foi quando eu fui para Brasília, nós trabalhamos com indígenas, com crianças e adolescentes. Nós fizemos uma apresentação na Praça dos Três Poderes, declarando que Cristo vive e que Ele é o Senhor do Brasil. A gente não foi lá encarar nenhum político, a gente não foi lá encarar nada. A gente só foi levantar um altar de adoração ao Senhor. Essa foi a estratégia que Ele nos deu. Ele falou, você quer interceder pelo Brasil? Erga um altar de adoração. E nós fomos lá, as crianças, adolescentes e indígenas, os povos naturais dessa terra, ergueram um altar de adoração a Deus. Sabe o que é o indígena virar para você e falar assim, eu quero te pedir uma oração para que toda a minha etnia possa conhecer esse Jesus que eu conheci. Para que toda a minha etnia possa largar a bebida, possa largar os costumes, a nossa cultura, para viver a cultura do reino dos céus. Amém? Então, nenhuma barreira é capaz de conter o poder transformador do evangelho. Seja um agente de transformação e leve o reino adiante. Seja naquilo que você faz, leve o reino adiante. Não venha para a igreja apenas tirar foto com a onça morta, mas traga a onça para a igreja, amém? A onça morta para a igreja, amém? Seja você um agente de transformação, seja você um agente que realmente vai levar o evangelho para sua casa, para o seu trabalho, para aquilo que você faz, para o ônibus, para alguém que você vai atender. Muitas vezes nós vivemos no modo automático e não estamos atentos àquilo que o Senhor está falando. Ele está falando, ei, calma, só me obedece. Dessa vez, quando nós voltamos em 2022 para levar as Bíblias para a Bahia, eu ia embora dia 14 e dia 9 as Bíblias ainda não tinham chego. Era uma sexta-feira. No final de semana não chega, eu ia embora na quarta. E eu falei, Senhor, eu que lidero esse projeto na Bahia, eu falei, Senhor, as Bíblias não estão chegando, e agora? Eu não posso ir embora e deixar a Bíblia para os outros entregar depois. O Senhor me confiou essa responsabilidade em minhas mãos. E Ele falou, descansa. Isso foi na sexta-feira de manhã. E a equipe veio me perguntar, e aí, as Bíblias, como que tá, não sei o quê. Eu falei, olha, teve um problema lá na entrega, a transportadora não entregou, mas segunda-feira a gente vai lá entregar as Bíblias. Ah, mas vai chegar segunda-feira? Eu falei, não sei, mas a gente vai lá entregar. Nem que a gente vá bater de porta em porta sem Bíblia. Mas a gente vai. Daí a líder da base chegou em mim e falou assim, Paulo, você já pensou na possibilidade das Bíblias não chegarem? Como que você vai fazer? Eu falei assim, olha, eu não pensei nessa possibilidade, porque Deus me falou para descansar. Passada essa conversa, umas 2, 3 horas depois, recebo uma ligação do irmão que estava lá na cidade, ele falou assim, as Bíblias chegou aqui na minha casa. Quando que vocês vão fazer o serviço? A entrega? Eu falei, segunda-feira. Eu cheguei na equipe e falei, equipe, as Bíblias chegaram, segunda-feira a gente vai entregar a Bíblia. Então, muitas vezes você está, Senhor, Senhor, e ele, descansa, filho. Faz o que eu te falei. Eu não falei que era para você vir entregar a Bíblia? Você vai entregar a Bíblia. Você não está vendo a Bíblia na sua frente, mas você vai entregar. Então, se Deus te falou alguma coisa, faça, obedeça. Escute a voz dele, não banalize, seja obediente. Amém?